Cumprimento novamente todos os irmãos aqui presentes, também em casa, com a graça e a paz do Senhor Jesus. O pessoal está conseguindo aí? Bom, nós vamos conversar, estamos falando durante todo este mês da família, a respeito de famílias que influenciam a sociedade. As famílias que influenciam a sociedade seguem a Deus, e Deus deixou para nós um tesouro muito precioso para nos proteger, que são os 10 mandamentos. E hoje nós vamos ver o 7º mandamento e entender que famílias que influenciam a sociedade são fiéis. Não precisa nem abrir. Eu vou pedir, hoje nós teremos alguns textos que nós vamos ler para falar a respeito do 7º mandamento, para conversarmos sobre esse assunto. Então, vamos deixar para abrir a Bíblia nesses textos. Se você quiser, inclusive, anote esses textos, são textos muito importantes para nós compreendermos bem como aplicar este mandamento. Mas quero que todos falemos juntos este versículo bíblico, que é um versículo muito simples, muito fácil de falar, e fácil também de entender o que ele quer dizer. Êxodo 20:14, não adulterarás. Vamos dizer todos juntos? Êxodo 20:14, não adulterarás. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como faz no Cada Homem um Guerreiro. Então a gente fala primeiro a referência, depois o versículo e a referência novamente. Então é dessa forma, Êxodo 20:14, não adulterarás, Êxodo 20:14. Vamos dizer todos, você que está em casa também, todos juntos aqui? Êxodo 20:14, não adulterarás. Êxodo 20:14. Pronto, tem um versículo decorado, né? Glória a Deus por isso. Este texto, esse 7º mandamento, é um mandamento que faz parte, se nós quiséssemos entender os 10 mandamentos, a partir daquilo que Jesus colocou, como está no nosso boletim. Os 2 mandamentos são: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento faz parte do seu próximo como a ti mesmo. Então, os primeiros 4, amará o Senhor seu Deus, e os outros 6, ame o seu próximo como a ti mesmo. E este 7º mandamento, como todos os outros mandamentos, tem a função de proteger. Mas esse aqui, ele protege a base, ele protege o casamento, que é a base da família. A sociedade, ela não adianta a gente achar que dá para controlar todo mundo, que dá assim para ter uma grande sociedade. A sociedade ela precisa ter subdivisões. E a subdivisão básica da sociedade é a família. E a família está firmada numa aliança. E essa aliança é o casamento. Por isso que este mandamento é tão importante. Ele protege o casamento. E este 7º mandamento, como aliança básica da sociedade, ele é fundamental para a gente ter uma vida boa. No nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, mas ele tem sido contestado. Por que esse 7º mandamento tem sido tão contestado? Por causa da satisfação individual. Há um tempo atrás eu li um artigo de uma pessoa que defendeu o adultério, dizendo que esse negócio de manter-se fiel era moralista, não devia ser levado em consideração. A pessoa ela podia ter a sua família como núcleo, como a base, mas também satisfazer os seus desejos, as suas fantasias. Isso vai contra o princípio bíblico. Por quê? Porque esse mandamento ele tem como princípio fundamental não a nossa fidelidade, mas a fidelidade de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, você pode até colocar do lado, assim, na sua Bíblia, se você gosta de anotar, coloca do lado de Êxodo 20:14, Deuteronômio 7:9, que diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então, a nossa fidelidade
as pessoas com quem nos relacionamos está baseada no fato de que Deus é fiel. E Deus nem é fiel a nós. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele prometeu. E quando Deus promete, Deus cumpre. Porque Deus é Deus de palavra. Pela sua palavra Ele criou o mundo. Então, a nossa palavra também tem que ter uma importância enorme na nossa vida. Fundamental. Essencial. Ainda mais a palavra dita diante de testemunhas, que é o que se faz no casamento. Então, o casamento, como uma aliança, exige fidelidade. E a nossa fidelidade está baseada no fato de que Deus é fiel. Então, essa contestação que existe é uma contestação que acontece porque, para a nossa sociedade, o prazer e a satisfação individual são mais importantes que o compromisso. Pode perceber que hoje o que mais se propaga é que você tem que fazer aquilo que está no seu coração. Você tem que seguir o caminho do seu coração. E se o seu coração diz que você tem que matar outra pessoa? Você vai seguir o caminho do seu coração? Se o seu coração, diz que você tem que roubar, diz que você tem que tomar veneno, você vai fazer o que seu coração está mandando? Então, na nossa sociedade, a satisfação individual, ela está maior, ela é mais importante, ela é levada mais em conta do que o compromisso. E nós precisamos entender que nenhuma satisfação individual nossa pode ser mais importante que a nossa palavra. Porque Deus cumpre a sua palavra. Portanto, nós, como servos de Deus, também devemos cumprir a nossa palavra. Por isso que é tão importante compreendermos este mandamento como fundamental para a sociedade. Quando ele é quebrado, o que acontece é um desastre. O que acontece é uma tragédia. É muito sério cumprir este mandamento. E realmente falar sobre isso acaba sendo um tema muito pesado. Mas Deus quer que nós apliquemos este mandamento na nossa vida, não como um peso. Não devemos carregar este mandamento como um fardo. Este mandamento é, como já dissemos, proteção. E podemos aplicá-lo na nossa vida de forma a influenciar a sociedade com a fidelidade. Essa sociedade líquida, essa sociedade volátil, essa sociedade caótica pode ser influenciada pela luz de Deus, que traz constância, que traz certeza, que traz segurança. E a nossa sociedade precisa ver em nós a aplicação deste sétimo mandamento. Precisa ver em nós refletida a fidelidade de Deus. E como que nós podemos aplicar este sétimo mandamento de forma a influenciar a nossa sociedade com a fidelidade a partir do nosso casamento? Em primeiro lugar, devemos entender o que é o adultério. Por que falar? Não adulterarás? A princípio nós já sabemos. Mas aonde começa o adultério? O que é realmente o adultério? Jesus explica o que é o adultério. Esse é o primeiro texto que eu gostaria que você anotasse, se você pudesse, ou tivesse ele guardado no seu coração. São dois textos em Mateus, que estão relacionados, Mateus 19, 3 a 6 e 5, 27 a 28. Se quer guardar um, guarde o 5, 27 a 28. Mateus 5, 27 a 28, mas eu vou ler os dois. Começando por Mateus 19, de 3 a 6. Abra sua Bíblia para que nós possamos acompanhar e entender o que Jesus tem a nos ensinar sobre o adultério. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Aqui o assunto é divórcio, mas nós vamos entender o princípio que existe por trás do não se divorciar. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne? Jesus está citando dois textos de Gênesis, Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu,
ninguém separe. Então, Jesus está falando sobre o divórcio, mas para falar sobre o divórcio, Jesus traz para a gente uma verdade muito importante. O ato sexual é unidade. O ato sexual é para o casamento, porque o ato sexual é união. Ele une. Tanto é que quando nós falamos sobre um casamento e ainda uma pessoa casou, mas ainda não teve relação sexual, é um casamento não consumado. Isso é até linguagem jurídica. O sexo, o ato sexual, ele é a consumação do casamento. Por isso, nós devemos entender que o sexo está diretamente relacionado ao casamento. E o que é adultério? Adultério é o sexo fora do casamento. Antes do casamento, o adultério é fornicação. Você também pode adulterar fora do casamento, quando você tem o chamado sexo casual, o sexo sem compromisso. E esse tipo de relacionamento sexual também é um relacionamento adúltero, porque você não firmou uma aliança com a pessoa. O ato sexual está relacionado à aliança. O homem se unirá à sua mulher para eles serem uma só carne. Então o sexo representa essa união perfeita. E que Paulo, inclusive, vai dizer que mostra, tem a imagem do relacionamento de Jesus com a igreja. De tão sagrado que é o relacionamento entre homem e mulher. Então, o ato sexual é algo muito importante. Quando ele é feito fora do ambiente ou antes do ambiente do casamento, ele já é adultério. A fornicação é adultério. Precisamos entender isso de maneira muito clara. Então, o adultério não é só para quem está casado. Quem não está casado também pode cometer adultério. E o adultério, como quebra da aliança, quando a pessoa é casada, ele é o ato sexual fora do casamento, obviamente. Então, quando nós temos relação sexual com uma pessoa que não é nossa cônjuge, ou não é o nosso cônjuge, nós estamos adulterando. Nós estamos quebrando o sétimo mandamento, estamos quebrando a aliança como está representado na figura aqui. Agora, será que é só o físico? Jesus nos revela outra coisa muito importante em Mateus 5, 27 a 28, lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Perfeito? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, o adultério ele não tem a ver só com o ato físico. O adultério, ele envolve o olhar e envolve o desejo. 2 Pedro 2, quando o apóstolo está falando sobre os falsos profetas, ele diz que os olhos dos falsos profetas estão cheios de adultério. Então, quando a gente fala sobre o olhar, e um dia eu penso em desenvolver melhor isso, quando nós falamos sobre o olhar ele expressa, de certa forma, ele joga para fora aquilo que está no coração. Então, quando você olha uma pessoa com desejo, quando você olha uma pessoa já querendo e já planejando, já mentalizando uma relação sexual, você já adulterou. É muito importante a gente entender isso, irmãos. A parte física, ela acaba sendo apenas, o ato físico, ele é apenas a consumação daquilo que já estava no coração. Por isso que Jesus vai fundo nisso aqui. Jesus ele não está na superfície. Jesus aprofunda. Jesus vai na raiz do problema, que é o coração do homem. Então, quando nós temos o desejo, nós já estamos quebrando o sétimo mandamento. Viu como é sério? E não é um mandamento tão... A gente, às vezes, leva o adultério, né, quando ele acontece, é um grande escândalo. Mas no pensamento, no coração, ele já aconteceu. Se o olhar foi errado, se o olhar não foi um olhar de bênção, foi um olhar de desejo próprio, isso é adultério. E precisamos compreender bem essa verdade. Mas, para nós cumprirmos e aplicarmos este mandamento de maneira a influenciar a sociedade, não basta saber apenas o que o adultério é. Também precisamos saber
o que o adultério faz. Como algo fez com essa árvore seca. O que o adultério faz? Claro, no nosso casamento, mas também na nossa vida. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Vamos abrir nesse texto do apóstolo Paulo, que está respondendo perguntas. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele recebe notícias de um problema, ou melhor, um não, né? Vários. Os corintianos tinham muitos problemas. E em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está tratando desses problemas e respondendo perguntas. Então existe um problema moral naquela igreja, porque ela estava inserida numa sociedade completamente imoral. Se a gente acha que a nossa sociedade é imoral, meus irmãos, devíamos fazer uma viagem no tempo para a sociedade greco-romana. O que a gente vê por aí é fichinha perto do que acontecia na sociedade antiga. Então, quando o pessoal fala de avançar numa nova moralidade, não quer avançar nada, quer regredir 2, 3, 4 mil anos. 1 Coríntios 6, 12 a 20, o apóstolo Paulo trata. E começa citando uma frase que devia ser comum entre os coríntios. Tudo me é permitido. Mas, o apóstolo fala, nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí parece que tem outra frase. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Né? Essa frase parecia dizer, se uma coisa for feita para outra, então ela deve ser praticada. O estômago para os alimentos, devemos comer. O ato sexual para o homem, devemos ter. E aí o que o apóstolo Paulo diz? Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha que coisa importante o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está ressignificando o corpo. Porque para a sociedade grega, influenciada pelo platonismo, você tinha as coisas ideais, espirituais eram boas, e as materiais eram ruins. Até hoje tem gente que entende isso. E se a gente for ver, tem muito disso no pensamento até evangélico atual. O corpo é mau, mas o apóstolo fala que não, o corpo é bom, o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E olha como o apóstolo Paulo vai aprofundar isso aqui, meus irmãos, que coisa linda ele vai dizer. Vocês não sabem, versículo 14, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. O que tem a ver a ressurreição? A ressurreição tem a ver com a glorificação do corpo. Para que tem a ressurreição se a matéria é má? Se o corpo é ruim? Se só o espírito vale a pena? Se só o espírito vale a pena, então realmente a gente devia virar anjinhos tocando harpa no meio das nuvens. Mas não. Deus traz a promessa de ressurreição, porque o corpo é fundamental para a vida humana. Foi criado por Deus. É bom. Vocês não sabem que os seus corpos tocam em você. Você que está em casa também. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Isso. Só não aperta muito para não dar ruga. Tocou? Isso aqui é membro de Cristo. Seu corpo. E a palavra aqui é sarx. Carne. O seu corpo é membro de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta. Forte. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Olha aqui o princípio de se tornará uma só carne. O ato sexual é o tornar-se uma só carne. Então, quem se une a uma prostituta no ato sexual se torna um só corpo com ela. Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aí, olha isso que o apóstolo Paulo fala. Lembro de José. Fujam. Não é ficar esperando. Não é ficar, ali. Vou me aproximar. Vou chegar perto, do pecado. Não. Fujam. Fujam. Está indo para esse lado, você vai na outra direção.
Fujam da imoralidade sexual. Fujam. Fujam. Então, José viu a mulher lá, né, querendo ter relação com ele. O que ele fez? Largou a capa e foi embora. Fuja. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ah, mas eu vou pecar contra o meu próprio corpo? Olha por que é grave isso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O corpo é para o Senhor. Portanto, o primeiro dano que o adultério faz é corroer a nossa relação com Deus. O maior problema do adultério não é o seu casamento. Por incrível que pareça. O maior problema do adultério é o seu relacionamento com Deus. Não tem essa de, adulterei, mas eu estou bem com Deus. Sou imoral, mas eu leio a Bíblia todos os dias. Né? Eu penso o tempo todo em outros homens ou outras mulheres, mas eu oro. Meu amigo, você está fora. Está errado. O adultério, e a gente já viu o que é adultério, o adultério corrói a nossa relação com Deus. E como nós somos membros de Cristo, o adultério corrompe o corpo de Cristo. Já perceberam que igrejas onde tem adultério são destruídas? Alguns irmãos aqui já presenciaram a destruição de igrejas por causa do adultério. O adultério corrói o corpo de Cristo. E como o templo é santuário de Deus, o adultério profana o santuário do Espírito Santo. É muito sério o dano que o adultério causa. Não é algo trivial. Por isso que a gente às vezes bate tão pesado nele. Mas não tem que bater pesado só na consumação. Tem que bater pesado desde o pensamento. Porque o adultério é profanação do santuário do Espírito Santo. Como isso é forte, irmãos. Como isso é forte. Agora, se nós queremos ser uma família que influencia a sociedade com a fidelidade do nosso casamento, nós precisamos saber o que é adultério. Nós precisamos saber o que adultério faz, mas nós também precisamos saber que a sexualidade é um presente de Deus. A sexualidade é algo que Deus nos deu para que nós pudéssemos desfrutar. Vamos abrir em Provérbios 5, de 15 a 19. Este momento vai falar muito com os casados, ou com aqueles que desejam se casar. Mas nós também, daqui a pouco, vamos falar com os solteiros. Os que estão solteiros e os que permanecem solteiros ou são divorciados e não pretendem se casar. Nós vamos falar sobre isso. Então fique no culto, fique ligado. Provérbios 5, de 15 a 19. Todos os irmãos abriram, menos eu. Provérbios 5, de 15 a 19. Olha o que é dito pelo sábio. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, ou alegre-se com o marido da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, o ato sexual, o sexo no casamento, é algo bonito e algo bendito. O cônjuge é propriedade um do outro. O marido é da esposa e a esposa do marido. E por isso, o casal deve ser livre. Eu acabei deixando muito pequenininho isso aqui, né?
o cônjuge é propriedade um do outro e o casamento é bênção de Deus. E o ato sexual coroa essa bênção. Portanto, o sexo no casamento é bendito. O lugar do sexo é no casamento e quando o sexo está no casamento, quando o sexo se faz presente de maneira saudável no casamento, ele abençoa. A sexualidade é bênção de Deus para nós termos no casamento. E a segunda coisa que devemos entender é que o sexo no casamento sacia. Às vezes, as pessoas falam do adultério como uma maneira de saciar desejos. Mas não sacia. Não sacia. O adultério, ele corrói, ele destrói, ele vicia, ele ilude. O sexo no casamento, sim. O sexo no casamento sacia. O casal é livre para desenvolver sua sexualidade de acordo com a vontade de Deus, onde terá satisfação. Se você quer ter uma relação sexual saudável, tenha no casamento e desenvolva com liberdade. Porque um problema nosso é porque a gente acha que sexo é um negócio sujo, ruim ou inferior, a gente faz errado. A gente pratica, às vezes, da maneira errada. Sem liberdade, trata como um tabu. E aí, a gente reprime um desejo que vai ser solto pelo pecado. Quando nós praticamos o sexo de maneira livre, de maneira correta, de maneira abençoadora, de maneira a saciar, a satisfazer a nossa esposa e a esposa satisfazer o marido, aí ele é bênção no casamento. Portanto, você que é casado, farte-se. Farte-se, não é só pouquinho, é farte-se no seu cônjuge. Receba isso como bênção de Deus. Receba isso com ação de graças, até como adoração. É meio doido isso, porque a gente transformou o sexo num tabu. E não é tabu. Sexo é coisa linda que Deus fez para a gente ter no casamento. Portanto, tenha relação sexual com sua esposa. Esposa, tenha relação sexual com seu marido. Não se privem disso. Aproveitem isso. E conversem sobre isso. Tenham intimidade máxima nisso. Aproveitem. É presente de Deus. É bênção de Deus. Por isso, você que está solteiro, é jovem, case-se. Case-se, porque você vai experimentar a bênção que Deus deu para você no ato sexual. Case-se, porque Deus te deu algo bom, que é a sexualidade. E quando você se casa, e eu tenho certeza que vários aqui são prova disso, Deus abençoa você, até materialmente. Até materialmente, Deus abençoa você. Por isso, procure casar-se. Procure experimentar da bênção que Deus deu através da sexualidade, uma sexualidade saudável no casamento, feito por Deus para você. E para concluir, falei que ia conversar também sobre os solteiros. Vamos concluir com esse texto de Gálatas 5. Então nós vimos que para ser uma família que influencia a sociedade com fidelidade, devemos entender o que é adultério. O adultério é a quebra da aliança do casamento, seja antes ou seja durante. O que o adultério faz? Corrói a nossa relação com Deus, corrói o corpo de Cristo, profana o santuário de Deus e, claro, destrói a relação com o nosso cônjuge. Mas também devemos entender que o sexo foi criado por Deus para o casamento. Ele não é maldição, ele não é pecado. O sexo no casamento é bênção. Então, como é que nós desfrutamos disso tudo? Gálatas 5, 16 a 18 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E 24 a 25 diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe o que a natureza humana pecaminosa, o que Paulo chama de carne, aqui faz? Distorce as coisas boas que Deus fez para a gente. Por isso, que
a natureza pecaminosa distorce o sexo, ela distorce o relacionamento sexual. Mas com o Espírito, a gente tem a visão verdadeira. Por isso, pelo Espírito Santo, você pode permitir que Deus desenvolva a sua sexualidade para mantermos a nossa fidelidade. E aí, inclusive, aos solteiros, e isso é muito profundo, isso é muito particular de cada um, Deus também quer desenvolver algo em você. Deus quer te saciar. Deus quer te satisfazer. Deus, às vezes a gente acha que tem coisas aqui que eu preciso fazer, que eu preciso me saciar. Se você tenta se saciar com o pecado, sabe o que você vai ter? Mais pecado. Você não vai se saciar. Se você quer se saciar, né, resolver seu problema de sexualidade pensando em outra pessoa, você não vai se saciar. Você vai se saciar direcionando-se para Deus. E aí, nesse sentido, cada homem um guerreiro tem sido uma bênção. Porque quando você começa a pensar no pecado, seja ele qual for, o que vem na cabeça? Eu tenho versículo bíblico para decorar. Então eu vou lá e recito todos. Tenho recito. Esse testemunho pessoal. A recitação e decoração, não, né? O ato de decorar versículos bíblicos tem sido uma bênção na luta contra a tentação que começa na mente. Eu tenho certeza que diversos irmãos que têm feito Cada Homem um Guerreiro têm experimentado isso. E se você ainda não fez o Cada Homem um Guerreiro, em breve, a gente termina e vai começar outra turma. E você vai ver como é bênção. E irmãs que ainda não têm o Cada Homem um Guerreiro, eu não posso contar. A gente está preparando coisa aí. Mas, decorem versículos bíblicos. Decorem com seus maridos. Pergunta, escuta, você está fazendo Cada Homem um Guerreiro? Que versículo você está decorando? Vou decorar junto com você. Decora junto com ele. Aliás, um deles está aqui já, né? Respondeu, mestre... não vou falar errado agora. Tem que começar pela referência. Mateus 22, 36 a 38. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 36 a 38. Você fica viciado até. Você tem que falar o versículo inteiro com referência. Ocupe a sua mente com versículos bíblicos. E o Espírito Santo, fazendo morada no seu coração, vai te satisfazer. Creia nisso. O pecado não vai te satisfazer. O pecado vai te viciar e vai te iludir. Se você quer vencer a carne, é pelo Espírito. A carne não vence a carne. A carne só aumenta o buraco. O Espírito vence a carne. Se pelo Espírito andarmos, pelo Espírito venceremos a carne. Pelo Espírito viveremos e venceremos as tentações. Pelo Espírito Santo, Deus quer satisfazer você. Deus quer satisfazer no casamento. Deus quer satisfazer você na sua vida de solteiro. Deus quer te satisfazer para você se preparar adequadamente para o casamento. Deus quer te satisfazer. E Deus criou a sexualidade para ela ser bênção e não maldição. O pecado distorceu e transformou determinados atos sexuais em maldição, mas o ato sexual é bênção de Deus para o casamento. E se queremos ser famílias que influenciam o mundo com a fidelidade, devemos, pelo Espírito Santo, pedir a Deus que desenvolva em nós a nossa sexualidade. Vamos orar? Senhor, sabemos que há pessoas aqui que foram tocadas, aqui em casa, que foram tocadas por essa palavra e que talvez tenham cometido adultério já na sua vida e ainda não se arrependeram. Seja na mente, seja o ato físico. Pai, em nome de Jesus agora, toca os corações. Se você já cometeu esse pecado, falo agora a você, peça perdão agora a Deus. E Ele perdoa você. Todo aquele que confessa o seu pecado alcança misericórdia. E Deus perdoa você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Creia nisso. Senhor, nós recebemos, em nome de Jesus, o perdão que o Senhor nos dá, Pai. E agradecemos porque a partir de agora o Senhor nos dá a oportunidade para vivermos uma sexualidade saudável e de acordo com a Tua vontade, Pai. Deus,
Cura os relacionamentos que estão com problemas nessa área sexual, Pai. Cura os casamentos que estão com dificuldades para lidar nessa área sexual, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, agora dê o caminho, Senhor. Dê a solução para alguns que estão enfrentando este problema agora, Pai. E para que pelo Espírito Santo todos possamos entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa sexualidade. Abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa também aqueles que são solteiros e que muitas vezes se sentem tentados. Também dê o caminho, Senhor. Providencia cônjuge, Senhor. Providencia um marido, providencia uma esposa, Deus. Providencia o escape, Senhor. E sacia aqueles que estão sedentos, Pai. Porque sabemos que no fim das contas estão sedentos do Senhor, Pai. Deus, que todos aqui e nós, como Primeira Igreja Batista de São Caetano, influenciemos a sociedade com a fidelidade que vem do Senhor, Pai. Fidelidade que se manifesta nas nossas relações e se manifesta no nosso casamento também, no nosso compromisso com o Senhor, Pai. Que sejamos fiéis, Deus, e que aproveitemos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos dá plenamente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se alguém está com problema no seu casamento, tive vontade de falar isso, pastor Wagner, ele vou dar trabalho para você e para o senhor, pastor Neto. Se alguém está com problema de sexualidade no seu casamento, procure os pastores da igreja, amém? Amém, pastor? Se alguém está com problema de sexualidade no seu casamento, procure o pastor Wagner, procure o pastor Neto. Não enfrente essa luta sozinho. Não enfrente essa luta sozinho. Procure o pastor Wagner, procure o pastor Neto. Precisamos tratar da sexualidade da maneira como Deus deseja, da maneira como Deus quer, de maneira abençoadora. Que Deus abençoe as famílias da nossa igreja.